Olá! Hoje a gente gostaria de conversar sobre um tema que é muito atual e sobre o qual a gente tem, de certa forma, pouca informação. A gente vai bater um papo hoje com o Leandro Schunk sobre inteligência artificial. O Leandro é uma pessoa que tem muito contato com a área de tecnologia, é professor da FGV e se disponibilizou a vir aqui bater um papo com a gente para trazer informações, desmistificar algumas coisas e fazer a gente entender um pouco melhor o quanto essa tecnologia, que a princípio parece que uma coisa meio, né, terrificante, pode contribuir em várias áreas da sociedade e também para o desenvolvimento dos seres humanos. Boa tarde, Leandro, tudo bem? Boa tarde. Obrigado da sua disponibilidade de você, né, nos receber aqui para esse bate-papo. Não, que é isso, gratidão, gente, isso é maravilhoso. É um assunto bastante polêmico, mas também bastante animador, uma coisa muito gostosa de você conversar e olhar um pouco como que essa questão da tecnologia está evoluindo, né? Então, gente, obrigado pelo convite, pela oportunidade aqui e que eu puder ajudar, o que a gente puder construir conhecimento juntos, porque acho que assim, é uma coisa ainda muito nova, se a gente for analisar. Então, ela é velha, mas é nova, né? A gente fala desde 1950, mas a gente ainda está aprendendo tanto sobre inteligência artificial, então, o que a gente puder construir junto aqui, eu acho que é extremamente válido. Ótimo. Leandro, vou começar te fazendo duas perguntas. Você, assim como nós dois, eu e o William, pertence, como eu costumo chamar, à geração da intersecção. Ou seja, a gente vivenciou essa era analógica e tivemos a oportunidade de acompanhar a transição para essa era atual, a que a gente chama de era digital, né? Sei que você sempre foi um entusiasta da computação desde o surgimento dos primeiros PCs no nosso país. Você poderia, por favor, nos contar como esse interesse surgiu e como foram os seus primeiros contatos para a informática? E também eu queria te perguntar assim, você é professor da FGV e recentemente você concluiu aí o seu mestrado que versava justamente sobre inteligência artificial, né? Você pode contar um pouco para a gente no que consiste essa tua tese? Fantástico, fantástico. Vamos lá. Um pouquinho de história aqui, né? Bacana, a gente realmente, né, a nossa faixa etária é uma faixa etária que ela viu tecnologia evoluir drasticamente. A internet nasceu com a gente, né? Então, quer dizer, nós estávamos lá no meio, a gente começou a utilizar os primórdios, as famosas BBS, lembra disso? Aquela conexão. A gente tem aquele prazer de poder falar que a gente escutava aquele barulhinho do modem, né? Hoje que as pessoas já não escutam mais, né? Mas o meu início na área de tecnologia foi, graças a Deus, a gente tem algumas oportunidades. Felizmente não escuto mais, porque era angustiante aquilo, né? Realmente aquilo era angustiante, né? Lembra aquele negócio? Eu tinha que conectar depois da meia-noite para pagar um pulso só, senão era muito caro, tal. A gente olhava no jornal lá, os números das BBS, deixa eu ver por qual que eu vou discar primeiro para aprender. Então, quer dizer, isso foi uma época muito bacana, né? Eu tive a oportunidade de entrar nessa área de tecnologia e acabar ficando apaixonado por ela por intermédio da minha família. Eu nem falei isso, meu tio nem sabe disso, né? Mas meu tio era engenheiro e teve uma época que ele comprou um computador. O primeiro computador, o CP500, mas era um trambolho, gente. Juro pra você, é um monitorzinho pequenininho, teclado, mas ele era um trambolho, ele parecia um frigobar, aquele negócio, né? E aí ele comprou aquele computador e a gente começou a brincar na casa dele, tinha por volta de uns 9 anos de idade e tal, né? E aí, em um determinado momento, deu um problema, ele só rodava disquete, né? Não tinha nada que a gente tem de gravação em estado sólido, né? Hard disk, SSD não existia. E deu um problema no disquete. E aí o custo para arrumar aquilo ali era muito alto. E ele falou: vou comprar um novo computador e vou pegar esse computador. E trouxe para a gente e falou: vocês querem? Se vocês quiserem, depois vocês arrumam o disquete e começam a usar. Só que quando você ligava aquele computador, ele aparecia um prompt. Não era nem DOS, era um prompt de BASIC. E aí, imagina, um moleque de 10 anos olhava para aquilo lá e falava: o que eu vou fazer aqui, né? Eu fui numa livraria, comprei um livrinho Jogos em Basic de Guerra. E aí eu peguei esses jogos em Basic de Guerra e comecei a programar. E aí foi o começo de tudo, né? Porque você começava a programar, você demorava 1 hora para digitar o código, eram 400, 500 linhas, e aí você jogava 15 minutos, desligava, acabava tudo. Então eu tinha que
no próximo dia eu tinha que ir lá e fazer digitar tudo de novo. Aí eu falava, não, vou começar a diminuir umas linhas aqui, não é possível que dá, porque eu não consigo. E aí você começou a desenvolver, eu comecei a desenvolver, então eu comecei a programar já com 10 anos de idade, né? E aí que foi que eu acabei entrando. E aí, numa época onde você não tinha muitos computadores, mas também não tinha muita gente, quando você tinha uma oportunidade, e aí eu comecei a trabalhar com 14 anos, e aí você começa a ter um computador ali, deixa que eu vou lá mexer e tal, e aí você começa a se envolver. Então, desde então, né? Eu tenho atuado na área de tecnologia. Hoje tenho uma empresa de software, né, que faço desenvolvimento de softwares. E esse meu envolvimento, ele ficou desde essa época, desde os 10 anos aí que eu sou um escovadorzinho de bit, como dizia antigamente, né? E aí agora falando um pouquinho sobre a questão da dissertação no mestrado, isso foi uma coisa até que chamou muita atenção. Eu sempre gostei muito, olhei muito para essa questão da inteligência artificial, até para tentar desmistificar um pouquinho ela, né? Aquele negócio. As pessoas, elas olham para a inteligência artificial de duas formas, né? Ou ela realmente vai ser a solução, ela vai ser o robozinho dos Jetsons, né? Ela vai ser lá como chama? Uma solução para todos os problemas, ou acham que ela realmente vai ser a Skynet, que ela vai ser o T-800, que ela vai ser o Ultron, né? Então, quer dizer, ela vai acabar com tudo. Eu falei, não, a gente tem que desmistificar um pouco e saber aonde que ela está, né? Então, e quando você entra na área corporativa, e eu atuo muito fortemente na área corporativa, uma dúvida é que é o seguinte, fala-se muito da inteligência artificial, ela é boa, ela é mal, ela funciona, ela ajuda a empresa, ela não ajuda a empresa. E aí, no mestrado, a ideia foi o seguinte, tá bom, a gente já escutou um monte de falácias, um monte de questões, mas será que realmente ela ajuda? Será que ela realmente gera benefício? Ou ela atrapalha? Como que a gente pode olhar? Então, a minha dissertação, ela olhou justamente para isso. Nós pegamos o uso da inteligência artificial nas organizações, né? Principalmente numa matéria que já está bastante consolidada, que são os chatbots, né? Os robôs conversacionais de grandes empresas, e fomos olhar para esses projetos que já estão consolidados e falamos, tá bom, gerou benefício? Realmente a gente está conseguindo utilizar a inteligência artificial de uma forma de que a empresa está falando, opa, está valendo a pena? Está melhor para o cliente lá da ponta que está conversando? Como que nós estamos? Como está esse nível de maturidade? Então a ideia do estudo justamente foi isso, olhar para essas organizações, aí eu olhei realmente acho que para 5 maiores empresas, maiores soluções e projetos, para olhar e entender, tá dando benefício, sim ou não? Que benefício está dando? Está valendo a pena, né? Então a gente versou falando muito sobre isso, né? Sobre um olhar de como que está o projeto. Então, esse foi mais ou menos a nossa linha, né? Mas para isso você tem que entender muito de como funciona a operação, de como funciona a inteligência artificial, realmente de como funciona a sua aplicabilidade, né? E então foi um estudo bacana, tal, muito, muito bacana. Foram 2 anos, né? Levantando, estudando e pesquisando esses dados aí para conseguir chegar num resultado bacana. E sim, a inteligência artificial ela dá benefícios, né? E alguns benefícios até não tão esperados. Nós estamos vivendo num momento, só rapidamente aqui, onde essa geração ela já começa a procurar. No passado, ela não gostava muito da ideia do chatbot, né? Hoje a gente já tem uma geração que é o seguinte, eu só preciso pegar um boleto, né? Eu só preciso saber um extrato. Então, por que eu tenho que falar com uma pessoa que ela vai me passar por outra? Por que eu não posso no WhatsApp mandar uma mensagem? Então, esses números exprimiram bastante essa questão. Muito interessante. Olá, Rogério. Olá, Leandro. Agradeço aqui o convite de participar também e vou fazer algumas perguntas. E antes eu queria dizer que eu lembro, eu sou amigo do Leandro também desde que a gente se conhece como seres humanos. Muitos anos. Eu lembro desse computador que você descreveu aí na sua casa. Você lembra, né? Lembro dele, sim. Eu tenho um livro. A jogar aqui, com ele também. Você chegou a jogar, né? Chegou a brincar. A jogar com ele também. Eu lembro muito bem. Eu queria fazer uma pergunta, então, Leandro, pensando um pouco mais nos limites hoje do que a gente pensa começando a introduzir essa questão de limites, até onde chega essa coisa da inteligência artificial, comparando com a inteligência e o nosso agir no mundo, né? A gente se interessa pelo tema da criatividade humana, né, que é uma das coisas que a gente acaba achando que distingue a gente dos restos dos outros seres viventes aqui, né? Então, uma pergunta que pensa a inteligência artificial pensando na questão da criatividade humana. Olha só, em 2018, saiu um artigo de jornal que chamou um pouco de atenção das pessoas sobre o tema, né? Nesse artigo, uma casa de leilões de arte trazia a seguinte notícia:
o mundo da arte descobriu um novo Rembrandt, né? Essa era a chamada, né? E qual que era o Rembrandt? Na verdade, era um algoritmo, né, que tinha analisado, né, tinha analisado o banco de dados com todas as obras do Rembrandt durante a vida, e baseado nisso ele produziu o próximo Rembrandt, ou seja, qual seria a obra de arte que o Rembrandt produziria se ele tivesse vivido um pouco mais, né? Então, essa obra de arte foi criada e foi vendida num leilão de arte, né? Essa é uma parte da notícia. Tem uma outra notícia, e isso tudo a partir da inteligência artificial. Uma outra no mundo da música, que a gente, todos aqui gostam muito de música, para a comemoração do aniversário de 250 anos do Beethoven, alguns musicólogos acabaram treinando um software para conseguir completar a 10ª sinfonia que ele deixou inacabada, né? Então aí vem a pergunta, né, Leandro? Será que a inteligência artificial conseguiu finalmente desvendar como o Rembrandt pensava, como o Beethoven pensava, como nós pensamos, né? E ser criativos como essas pessoas foram? Olha, uma pergunta muito interessante. Eu lembro dessa matéria, realmente isso foi uma novidade muito bacana para todos nós, mas eu acredito que a gente ainda está um pouco longe disso. Mas se a gente for olhar os domínios da inteligência artificial, a inteligência artificial hoje é analisada de duas formas, né, que a gente chama de a inteligência artificial fraca, forte, ou a narrow e a general, né, a artificial intelligence. E ela versa o seguinte: uma inteligência fraca ou a narrow, ela na verdade é uma inteligência artificial que ela foca em domínios específicos, né? Então eu vou resolver um problema específico utilizando a técnica de inteligência artificial. O processo ainda de uso da inteligência artificial ele é muito matemático, né? Então ele ainda é muito baseado em algoritmos, ele é uma visão de redes neurais, de aprendizado de máquina, né? Então, quer dizer, ele é muito bom para resolver problemas neste sentido. Já, se a gente for falar de uma inteligência artificial geral, né? Então falar já de pensar, né? Hoje, se a gente for analisar, alguns autores eles fazem uma classificação muito interessante. Tem um livro do Norvig que ele comenta sobre a forma como a gente distribui. Então, se você for olhar, hoje, uma máquina, ela pode... A gente tem um pensamento como humano e um pensamento racional. Nós temos um comportamento como humano e um comportamento racional. Então, se a gente for analisar, hoje eu não entendo, e a gente pode olhar, a máquina, ela não pensa ainda como um humano, né? Ela nem pensa racionalmente, ela ainda age racionalmente, né? Então, quer dizer que mesmo no registro discursivo, lógico, racional, ela ainda não chegou no ponto que, só pensando em racionalidade humana, nem isso você acha que ela ainda se aproximou? Eu acredito que nós ainda temos... Ela consegue agir como seres humanos, né? E ela consegue agir de forma racional, né? Então, eu consigo, através de dados... Mas a gente precisa ainda, para a inteligência artificial, muito dado. A gente precisa de muito conteúdo. Então, a inteligência artificial ela tem uma capacidade preditiva muito boa, né? Então, quer dizer, a partir do momento que você consegue olhar, por exemplo, sei lá, 10 mil, 15 mil, acho que esse caso aí foi 10, 15 mil obras do Rembrandt para poder montar. Então, quer dizer, é óbvio que eu consigo analisar detalhes minúsculos, variáveis minúsculas de características de pintura, para você poder falar. Então, eu acho que assim, vai ficar mais ou menos nesta linha. Isso ela faz com muito melhor até do que a gente conseguiria fazer. Né? Mas ela ainda precisa de muitos dados, muita informação. A gente ainda não chegou... Eu acho que assim, para você pensar a inteligência artificial de uma forma que ela esteja pensando como a gente, né? A forma de utilizá-la não vai ser através de algoritmos, a gente vai ter que pensar de outro meio. Então, isso eu ainda acho que é um grande desafio. Um exemplo que eu acho muito legal a gente falar é o seguinte: eu posso pegar uma inteligência artificial e, através de rede neural, mostrar uma série de produtos para ela. Então, vamos lá, uma lata de tinta, aquelas latas grandonas, né? E eu posso mostrar isso para ela e ela vai falar 1 milhão de formas que eu posso utilizar racionalmente aquela lata de tinta. Ela vai falar: isso é para pintar uma parede, isso aqui serve até para você sentar. Ela pode até pensar nisso, né? Agora, uma criança que nunca andou num avião antes, mas já assistiu um desenho, e ela vai olhar para aquela lata, ela vai falar: cara, isso aqui pode ser um aeroporto. Então, quer dizer, a criança, olha só como assim...
a criança ela não tem informação suficiente, mas ela tem a criatividade, né? E eu acho que aí a gente entra numa questão de que, falando sobre essa viés criativa, né? Nós ainda não estamos, eu ainda preciso de dados, eu ainda preciso de muitos dados. E agora, é claro, ela está cada vez ficando mais potente, porque ela está conseguindo cada vez olhar para mais dados, conseguir predizer mais caminhos, né? Mas eu acho que a gente ainda está muito longe e a forma como a gente utiliza a inteligência artificial vai ter que ser um pouquinho diferente para que a gente possa realmente falar que ela está pensando como nós pensamos. Eu acho que a gente ainda não chegou lá, ainda falta um bom tempo ainda. Não quero dizer que a gente não vai chegar, mas acho que não é o caminho de melhorar o que nós temos e talvez achar outras formas de fazer em conjunto com o que nós temos. Mas você acha que hoje a gente poderia dizer, por exemplo, que o paradigma de pensamento de organização dessa inteligência artificial, por ser preditivo, por ser baseado em ocorrências anteriores, ele não consegue ter a liberdade de ser plenamente original. Ele está sempre ligado a uma base de ocorrências anteriores. A gente pode pensar assim ou não? Exatamente, exatamente. Que é da onde a gente vê uma série de questões que a gente analisa hoje. Eu preciso de base de dados. Se aquela base de dados estiver boa, eu vou ter boas decisões, vou ter boas predições. Se ela estiver ruim, eu vou ter más decisões, né? Então, hoje a gente ainda precisa de muitos dados. Com poucos dados, eu não consigo agir. Então, quer dizer, ela não cria conhecimento, né? Só que ela tem uma capacidade gigante de ir lá e buscar esse conhecimento, né? E conseguir, através dele, predizer. E falar, opa, olha, esse aqui é um caminho, essa é uma oportunidade. E, às vezes, essa predição até ela se parece muito, né? Com uma forma de pensar humana, e acho que isso é interessante, né? Porque com a quantidade gigante de dados, você fala, nossa, mas eu não teria pensado nisso. Mas é claro, você não teve todas as informações que ela teve para poder chegar nessa saída. Né? Interessante. Só uma última questão quanto à criatividade e à inteligência artificial. Existem várias áreas do conhecimento, inclusive em arte, que está começando a incorporar a computação e a inteligência artificial também. Como você vê a interferência da inteligência artificial, por exemplo, em algumas artes, ou na música, queria que você faça um pouquinho sobre isso daí, como que o criador mesmo, artístico, algum exemplo de um criador artístico que incorpora nas suas escolhas tecnológicas esse elemento e como que isso resulta para a obra? Eu acho assim, nós vamos ter eu acho que vai acabar virando uma nova forma de fazer a arte, de você fazer a música, de você fazer né, enfim, em linhas gerais, né? E eu acredito que você vai olhar muito para o artista e de que forma que ele você vai analisar, poxa, aquele artista utilizou determinados tipos de algoritmos para fazer uma determinada arte, para fazer uma determinada música. Hoje a gente tem isso, mas voltando, a gente está olhando para dados, né? Então, quer dizer, eu consigo realmente continuar uma obra de Beethoven, talvez continuar assim, olhando o passado dela e como talvez ela seria, né? Mas uma coisa muito difícil, eu acho que assim, a gente sempre vai ter uma diferença e assim, as pessoas falam, mas será que vai morrer a música? Será que vai morrer a arte? Será que vai... Não, eu acredito que não. Uma coisa que eu acho muito importante é o seguinte, quando um artista vai pintar um quadro ou quando vai fazer uma música, você tem uma questão, sabe, a inserção do desconhecido, né? A paixão, a dor, o medo, a raiva. Então, quer dizer, quando um artista compõe uma música, e aquela música extremamente melancólica, ele está colocando um sentimento dele, talvez um momento de vida. E por mais que a inteligência artificial tente fazer isso, ela vai precisar dos padrões. Ela vai precisar olhar padrões, né? Para poder colocar isso lá dentro. Então, a gente nunca vai ter isso. A inteligência artificial, ela ainda vai ter durante muito tempo, espero que bastante tempo ainda, ela ainda tem uma deficiência. Tudo que a gente precisar de improviso, criatividade, ou criar uma experiência, um afeto, ela não atende. Então, o que a gente fala, eu normalmente é o seguinte, é muito mais fácil eu automatizar o piloto de um avião, de uma aeronave, do que eu tentar automatizar o trabalho de uma aeromoça. Porque por mais que a inteligência artificial possa olhar por todos os sensores, ver que você está com uma temperatura basal mais baixa, tal, nada vai mudar o fato de chegar uma aeromoça, dar um sorriso, levando um travesseiro, um cobertor, falando, olha, eu trouxe aqui porque eu acho que você deve estar sentindo um pouco mais de frio. Então, mas essa questão da experiência, nós ainda não temos.
Mesmo que você tente, por máximo, colocar um robô lindo, maravilhoso, lá você sabe que aquilo é fake, né? E, então, isso não vai ter jeito, e isso acontece na arte também, né? Então, quer dizer, para todos nós que temos alguma relação musical, é aquele negócio, nem sempre o solo sai da mesma forma, né? Quando você vai dar, mas tem aquele dia que você fala, nossa, hoje foi fantástico, eu estou inspirado e saiu muito bem, eu estava do nada, compus um negócio muito bacana, uma linha legal. Então, quer dizer, veio, é uma outra forma de gerar aquela composição, uma questão do envolvimento de sentimentos que a gente ainda não tem isso. A inteligência artificial, ela consegue identificar o seu sentimento, mas ela não consegue gerar um sentimento por si própria, né? Então isso tem um impacto muito grande. Sobre essa questão do sentimento, pelo menos para mim, é exatamente isso que pega na criação artística, né? É essa aplicação do viver humano orgânico, de raiva, né, alegria, êxtase, preocupação, tensão, que acaba gerando grandes obras, né? No caso do Beethoven, que a gente falou agora há pouco tempo, né, é um pouco, às vezes, até meio caricato, porque se você conhece um pouco da obra do Beethoven, você sabe que a questão dos esboços nos quais a inteligência artificial trabalhou em cima é muito polêmica, porque o Beethoven, ele começava um esboço e ele trabalhava, às vezes, durante 20 anos em cima do esboço. Então, o primeiro esboço que ele tinha não tinha nada a ver com o último, que ia, né, aparecer lá na partitura definitiva, né? Então, você acha que pode acontecer de chegar um momento em que, isso eu estou falando daqui a, sei lá, 40, 50 anos, em que a inteligência artificial consiga realmente trabalhar ou minimamente lidar um pouco melhor com essa questão da experiência humana mesmo, que abarca um pouco da questão sentimental? Olha, é assim, é difícil até, assim, é difícil a gente predizer isso, né? Grandes pesquisadores, eles falam muito sobre essa questão. Eu acredito que a gente pode chegar assim, mas a nossa preocupação maior agora, acho que nem é em relação a isso, né? E sim de que forma que a inteligência artificial está utilizando o que nós temos hoje disponível para ela. Então, quer dizer, a forma de pensar do humano, ela é muito singular, ela é muito específica, né? Então, toda vez que você tenta replicar isto, é o exemplo que eu dei da criança, né? Ela não tem o conhecimento e ela chega a alguns contextos que são muito diferentes, né? Então, a inteligência artificial ela ainda é baseada em grandes quantidades de dados, né? Então, Big Data, analíticas, a gente tem que olhar ainda muito para isso, né? Para a gente poder chegar no momento que eu imagino que é um momento onde você vai ter realmente uma inteligência artificial cognitiva mesmo, né? Pensando, a gente vai ter que repensar a inteligência artificial, né? A gente não pode olhar somente para os dados, e sim para a construção do conhecimento. Hoje a gente constrói baseado em dados, a gente vai ter que construir eles de outra forma, né? As redes neurais, elas tentam olhar um pouco mais para o cérebro, mas eu acho que a gente ainda vai ter que misturar um pouco essa questão da capacidade técnica, tecnológica, a velocidade a gente já está ganhando, né? Mas eu acho que a gente ainda está muito longe. Alguns pesquisadores falam que assim, a gente já chegou numa capacidade cerebral de um inseto hoje, de um computador. Um computador já consegue mais ou menos pensar como um inseto, mas para pensar como um ser humano, eu acho que a gente ainda tem que repensar muito da inteligência artificial. Não quer dizer que a gente não vai chegar e que a gente não tenha que se preocupar com isso. Eu acredito que sim. Mas eu não acredito que nas previsões que as pessoas estão falando, daqui a 20, 30 anos, eu acho que a gente ainda tem um bom tempo ainda para poder repensar isso. Mas eu acho que é plausível, sim, que a gente vá chegar. Só um comentário rápido. Eu acho que é um pouco inevitável a gente não lembrar daquele filme 2001, Odisseia no Espaço. Você lembra daquele robô Hall lá, que tem partes fantásticas daquele filme. E pelo que eu estava pesquisando, uma das pessoas que ajudou o Stanley Kubrick era um consultor técnico, era o Minsky, que parece que um dos pais da inteligência artificial, né? Ele, de fato, acreditava que em 2001, isso era os anos 70, né? Ele acreditava que em 2000 e pouco o Hall seria possível, né? Aquele momento em que ele, de repente, percebe que ele está em uma ameaça de ser desligado, e aí ele começa a não seguir mais o paradigma
que os humanos tinham colocado para ele se rebela, né? Então, mas é interessante. Aí agora, deixa eu ver, a gente está em 2021, né? Então, nós estamos em 2021. Um pouco longe do hall ainda. Ainda estamos bem longe do hall, né? Ainda a gente está até bem longe disso, né? Eu acho que essa cena, o Minsky, na verdade, ele fez parte desse processo, né? Ele, o John McCarthy, em 1956, que cunhou, né, essa expressão da inteligência artificial, que a ideia era pensar essa questão da cognitividade do computador. O famoso Alan Turing, né, Turing. Isso, Turing, que foi que criou como chama, começou a pensar muito sobre isso. Ele tem até o famoso teste de Turing, né, para identificar se realmente a gente está conversando quando a inteligência artificial realmente se tornou de uma forma mais singular, né, e ela consegue enganar até um ser humano, né. Então, eu acredito que a gente ainda, embora a gente tenha hoje métodos conversacionais muito, muito ativos, eu ainda tenho as minhas dúvidas se Turing já conseguiria provar, através da metodologia dela, de que a gente realmente... É difícil ainda você enganar um ser humano, depende do domínio, né? Mas eu ainda vejo que eu que estudo bastante chatbots e bastante processamento de linguagem natural, ainda é um pouco difícil, mas a gente está chegando bem próximo, né? Bem próximo mesmo. Eu me interesso muito pelo tema da linguagem, pessoalmente, enfim, trabalho com isso há alguns anos, também gosto muito desse tema. E só para falar um pouco sobre essa questão da linguagem e inteligência artificial, né? Parece que existem alguns... Eu não conheci, inclusive eu conheci por conta de você numa conversa, que existem alguns algoritmos que já melhoram textos, não é isso, Leandro? Parece que, por exemplo, supondo que eu sou um aluno colegial, eu quero melhorar muito a qualidade do meu texto, eu consigo, por meio da inteligência artificial, melhorar esse texto, colocar outras referências, deixar um texto mais rebuscado, mais... Queria que você falasse um pouco da relação com a linearidade textual, e se tem alguma relação entre o fato do discurso também ser uma coisa linear, então talvez seja mais... Porque um texto ele tem uma característica de linearidade, né? Então, quando eu estou explicando algo, eu estou necessariamente ligado a uma racionalidade linear. Será que isso, por ser parecido com uma computação serial, digital, será que é por isso que na linguagem a gente vê tanto avanço? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, na verdade, assim, a questão da análise sintática, semântica, né? Então, existe hoje toda uma regra de construção, né, de textos, frases, e a inteligência artificial olha muito para isso, né? Então, você tem hoje uma série de sites que estão disponíveis na internet, você tem o Resumer, o Paraphraseit, acho que tem o Smoothing também, que na verdade são sites que permitem que você trabalhe com resumo de texto, com construção de texto, reconstrução, né? Então, de repente, você tem um texto lá, e aí a gente fala o seguinte: grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque eu que estou na área da docência, né? Então, estou atuando lá, eu já peguei vários casos, porque assim, existe uma preocupação muito grande hoje com propriedade intelectual e tal, né? E tem muita gente que utiliza isso porque não está conseguindo sair realmente de um caminho, precisa de né? Mas tem muita gente que está utilizando essas ferramentas de uma forma errada, né? Então, quer dizer, o cara pega um texto que existe propriedade intelectual, joga lá dentro, ele faz uma reestruturação, ele pega e joga. Então, quer dizer, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Mas a inteligência artificial, ela permite. Existe uma regra, existem alguns algoritmos, inclusive, que eles permitem que você inicie um texto pequeno. Então, eu vou iniciar uma linha lá, por exemplo, falar sobre gosto de reuniões online, né? Então, o que acontece? A partir desse texto, ele começa a complementar e criar uma frase ou um texto já muito maior, baseado nesse princípio, utilizando realmente aqueles algoritmos e qual seria a melhor palavra para ser colocada depois da anterior. De acordo com os resultados, então. Exatamente, ela vai concatenando e mantendo aquela estrutura, né? Então, a partir do momento que você consegue olhar, por exemplo, para a internet, olhar para uma massa de dados gigante, e você começa a falar, poxa, existem coisas interessantes a serem ditas sobre isso, eu trago isso. Eu trago esta informação lá de dentro e eu componho um novo texto. Então, você já tem, logo, você já vai ter geradores de texto automáticos sobre determinados assuntos. Saiu um assunto, ele vai ler e já vai lançar uma notícia por isso. Nós já temos hoje algumas engines que estão fazendo isso, né? Então, eu tenho uma notícia lá, eu cato ela,
reestruturo ela de uma forma melhor, passo por uma pequena curadoria e já publico lá, gerador de conteúdo, né? Que hoje é uma grande dificuldade. Só que aí a gente tem uma preocupação, né? Gerar conteúdo, a pergunta é, e a inteligência artificial, ela olha muito para essa questão do viés, né? Então, uma preocupação é, eu estou gerando conteúdo, e eu estou consumindo conteúdo. Que conteúdo eu estou consumindo? Existe um risco grande quando você começa a olhar para essa quantidade de dados tal, e essa quantidade de dados não tem uma qualidade, né, muito importante, e isto pode, obviamente, enviesar a saída, né? Enviesar a saída do... Esse parece ser um tema bem interessante sobre um problema real da inteligência artificial hoje, né? A qualidade do banco de dados, né? Não é isso? Quando você diz viés, se você pudesse explicar um pouquinho mais o que você quer dizer com um banco de dados com um certo viés tendencioso, o que seria isso? E qual o impacto disso num resultado? Eu acho que assim, eu acho que isso é um assunto bacana. Se a gente for olhar, por exemplo, a gente tem uma série de casos hoje na internet de pessoas que comentaram, olha, a inteligência artificial se tornou racista, se tornou, né, enviesada a um determinado item. Na verdade, ela está olhando, né? Ó, ela já está chegando perto do humano, hein? Ela ela já está conseguindo chegar perto porque já está fazendo muita coisa errada. Está indo muito bem. Boa. Mas a gente tem uma série de vieses, né? Então, quer dizer, óbvio, eu estou olhando uma base de dados. Então, como que essa base de dados foi construída? De onde estão essas informações? Tem um exemplo muito bacana. A Microsoft tinha lançado, acho que em 2016, 2017, um perfil acho que foi o que mais trabalhou foi no Twitter, né? Uma inteligência artificial chamada TAY, TAY. E ela ficou, acho que, aberta um dia, né? As pessoas começaram a interagir. Então, qual era a ideia dela? Era aprender com a conversa dos seres humanos, né? E ela partiu com um certo conteúdo, né? Então, ela teve uma certa carga de informações, mas ela queria absorver para que pudesse abrir discussões. Só que ela teve uma enxurrada de pessoas extremamente enviesadas, que estavam dando instruções, que estavam conversando com ela sobre assuntos extremamente polêmicos. Então, ela acabou virando racista, acabou virando neonazista, né? Porque as pessoas estavam dando essa informação para ela e ela começou a colocar frases extremamente agressivas, né? Então, a primeira coisa que todo mundo fala, nossa, ela já quer dominar o mundo. Não, ela, na verdade, só está olhando para os dados que ela tinha. E os dados que ela recebeu enviesaram ela, né? Então, um grande problema que nós temos que olhar hoje para a inteligência artificial, principalmente nesse modelo que nós estamos, de grande quantidade de informação, é o viés. Se a gente for olhar, a gente tem alguns tipos de viés. A gente tem que se preocupar com o algoritmo. Então, o viés do algoritmo. Cara, qual que é o melhor algoritmo que eu vou utilizar para determinada necessidade? Então, quer dizer, para uma análise preditiva, eu vou ter que utilizar um determinado algoritmo para fazer uma análise de imagem ou outro algoritmo. A gente tem que entender que o algoritmo pode ter um viés. São cálculos, são fórmulas de você olhar aquela questão. Você tem o viés da amostra, né? Então, quer dizer, a amostra que eu estou olhando lá, como que ela está? Ela está enviesada ou não? Ela tem uma específica? Isso gera a questão do viés do preconceito. Então, vou fazer um exemplo. A gente está olhando para um segmento muito específico. Vamos fazer um estudo sobre a área da enfermagem. Então, eu vou olhar para a internet, a área da enfermagem. O que acontece? A grande maioria das imagens, vamos olhar para imagens de fotos de enfermagem, são de mulheres. Então, quando você está olhando para isso, quer dizer, é a massa que ele tem. Então, quer dizer, pode-se dizer que ele está enviesando, que é uma área, tudo bem, tem predominância de mulheres, mas ela pode enviesar para um caminho falando que é só mulheres. Né? A inteligência artificial ela tem que olhar para nós. Então, o que nós temos que fazer? Nós, enquanto pesquisadores, nós temos que entender esse viés e corrigi-lo durante o processo. Esse é um trabalho de curadoria, né? Como chama? É uma aprendizagem supervisionada, né? Para gerar o conteúdo, para que a gente consiga realmente chegar lá na frente. A gente tem outros exemplos. Então, por exemplo, um que eu acho muito bacana, por exemplo, teve uma competição de beleza, também eu não lembro agora os dados dela, e a ideia era que quem fizesse a avaliação dessa competição de beleza fossem algoritmos. E esses algoritmos foram treinados com a base que eles tinham.
E a base que eles tinham grande parte de beleza eram de pessoas brancas, caucasianas, olhos azuis, tal. Cara, ele enviesou. Por quê? Porque ele aprendeu que aquilo era, né? Aquilo era. Então, uma preocupação, tem uma pesquisadora chamada, acho que Kate Crawford, ela é do, acho que é Ainal Institute, eu não lembro exatamente. Ela falou uma frase que ela falou o seguinte: a gente tem que tomar cuidado muito com essa cristalização de preconceitos nessa caixa preta, né? Então, a gente tem que ficar olhando toda vez para ver se está gerando uma certa viés. E se essa viés está gerando, como que a gente pode corrigir? E a própria inteligência artificial pode fazer isso. Isso que é interessante, porque você pode colocar a inteligência artificial para analisar padrões e vieses, entendeu? E começar a olhar e falar, poxa, eu estou sentindo um viés aqui. Então, quer dizer, e ela vai poder ajudar a trazer essa informação, né? A gente não pode trabalhar somente com a inteligência artificial, a gente tem que trabalhar em conjunto com ela, né? Para que a gente consiga realmente tirar o máximo possível desses viés que são comuns, né? Problemas de linguagem, na minha dissertação eu vi esse problema de linguagens. Então, o pessoal falava o processo de chatbot ele parte de uma curadoria muito forte, tá? Então, para ele dar certo, e obviamente assim, eu não tenho um monte de gente atendendo telefones mais, mas eu tenho que ter uma equipe olhando para aquilo que está sendo respondido pelo chatbot para poder gerar inteligência, porque a forma como a gente pede uma segunda via de um boleto de pagamento aqui no Sudeste é diferente como eles pedem no Sul, né? O Rogério sabe muito bem dessas diferentes linguagens, né? E é diferente de como eles pedem no Norte. Então, quer dizer, ele consegue responder a nossa, mas não consegue responder as outras duas. E aí o entendimento pode ser diferente, porque o que é uma boleta para um é um boleto para outro, e pode ser coisas diferentes, né? Então, a gente tem que olhar... O boleto lá no Sul, né? Exatamente, você tem que olhar do mais simples até o mais complexo, né? E tentar entender esse negócio. Então, a gente ainda está passando por um momento de muito aprendizado. Muito aprendizado. A inteligência artificial ainda está aprendendo muito. E ela tem evoluído cada vez mais. O William deve perceber isso também. O William, que é um profissional da área de linguísticas, aí, um grande mestre nesse sentido. Como foi a evolução, por exemplo, do Google Tradutor. Então, quer dizer, se você olhar o Google Tradutor de 5 anos atrás e olhar o Google Tradutor hoje, embora a gente ainda identifique algumas pequenas falhas, muitas vezes elas são preferências de linguagem. O Google Tradutor, ele, né, faz de uma forma e a gente faz de outras. Eu gostaria de outra forma, mas quer dizer, a assertividade dele está muito alta. E ela tende a cada vez ficar mais alta, porque ele tem mais material para poder, né, analisar e fazer o processo de tradução. Então, está sendo maravilhoso essa fala aqui, que está dando muita ferramenta para a gente pensar coisas que a gente já está vivenciando já há muitos anos, né? E é interessante essa coisa da curadoria humana, tudo isso. Acho que você está dando para a gente ferramentas maravilhosas para a gente pensar o que tem acontecido, né? Então, talvez pensando aqui, né? Então, a gente não precisa talvez se preocupar tanto com robôs assassinos, acho que da inteligência artificial agora. Talvez essa questão do viés de onde vem os dados, talvez seja uma coisa mais importante para se preocupar agora, né? Eu acho que assim, uma coisa que a gente está dando muito para a inteligência artificial, né? Capacidade e histórico de dados, né? Então, quer dizer, a gente gera muito conteúdo, muita informação todo santo dia, todo santo minuto, todo santo segundo, né? As estatísticas são gigantes, né? Então, eu acho que a preocupação hoje e a gente já vê isso muito forte no mercado, né? Tá bom, que dado que eu estou utilizando e eu posso utilizar aquele dado? E aí, olhando para a gente como indivíduo, né? De que forma que eu estou autorizando. Então, aí você começa a ver os movimentos como a GDPR europeia, né? Como a LGPD aqui no Brasil, né? A Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, que tenta dar uma olhada um pouco mais nessa questão de como os dados estão sendo utilizados, de que forma eu estou disponibilizando. Agora, a gente sabe, isso é muito difícil, porque é muito descentralizado. Então, mas hoje você já consegue. Se você quiser, por exemplo, perguntar para o Google e pedir para ele lá disponibilizar todos os dados que ele tem, você já consegue isso. Ele já te passa essa informação. Isso é fruto de uma lei, né? É a da GDPR, né, que começou lá na Europa e agora é a LGPD aqui no Brasil. Então, quer dizer,
eles precisam, essa transparência, ela é necessária. Por quê? A gente pode e também eu acho que a gente vai chegar no momento de como a gente pode utilizar esses dados, claro, sem tentar, e aí tem aquela discussão de censura, não censura, como que isso vai ocorrer, mas pega um caso, por exemplo, famosíssimo do Cambridge Analytica, né, onde nós tínhamos lá uma análise preditiva de dados baseados em perfis do Facebook na eleição americana, que, para quem não conhece, em resumos gerais, assim, ele olhava para o perfil e para as postagens de todos e descobriu, olha, você é a favor do candidato A ou do candidato B? E ele conseguia, através de análise preditiva, tentar descobrir isso. Então, digamos que eu sou a favor do candidato A, e é o candidato A que está utilizando esta